todos. Uma alegria estarmos juntos. Alegria num dia de, teoricamente, alegria. Então, estamos na nossa comemoração diferente, né? Mas juntos. Nós vamos também cumprimentar o plano espiritual, que já se coloca nessa casa desde cedo, com a expectativa de colocar aparelhos, medicação, para aqueles que hoje virão, na expectativa de tomar passe. Muitos dos que virão já estão aqui, podem pensar um pouquinho como foram estimulados, às vezes até empurrados para verem, né, para chegarem, porque a espiritualidade muito atenta também se dispõe a nos ajudar, que a gente não desista, que a gente esteja presente. E muitos, às vezes, desistem no meio do caminho. Então, agradecidos a essa espiritualidade amiga, tão persistente, tão operosa, tão otimista, considerando os objetivos e o nosso empenho nessa encarnação. Nós os abraçamos com carinho e gratidão e pedimos ainda que eles possam usar de nós aquelas vibrações melhores que nós pudermos ter, todos nós. Porque essas vibrações podem ser encaminhadas àquelas entidades sofredoras, porque para cá também são trazidos espíritos em sofrimento, que eles possam receber essas nossas melhores vibrações, a certeza de que nós estamos caminhando cada vez mais próximos de Jesus. Que a sua paz, Senhor, possa estar conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, hoje, eu falei para o Marquinhos, nós vamos mexer no desespero um pouquinho. E pensar, já que nós estamos vivendo esse tempo, essa época, pensarmos um pouquinho nessa ideia do carnaval. Sou espírita, posso ir ao carnaval? Não sei se eu vim para cá, se eu vim para lá. Para a gente conversar um pouco a respeito desse assunto, eu vou propor que a gente trabalhe com uma analogia. E a analogia é uma figura de linguagem que consiste na comparação entre coisas ou ideias diferentes com base na semelhança entre elas. Então, por exemplo, ali tem a terra, né, e a ideia do abacate que mostra todas as partes que compõem o abacate, e aí a possibilidade de entender como é que é a terra. Duas frutas que também podem ser comparadas, ali o mouse, né, que é comparado ao ratinho, né, então está ali o mouse. Então, analogia é uma figura de linguagem que consiste na comparação entre coisas ou ideias diferentes com base na semelhança entre elas. Nós vamos trabalhar, então, com a ideia da parasitose. O que é parasitose? Parasitose é uma doença causada por organismos que vivem em associação com outros organismos, dos quais retiram os meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, né? Num processo conhecido por parasitismo. A gente até aprende isso na escola, né? Durante um tempo. E aí, uma imagem dos parasitas humanos, né? Que são, entram nessa categoria da parasitose humana, então que podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos e insetos. São
categorias de parasitas que podem causar parasitose no humano. Especificamente em relação à parasitose, nós vamos usar a semelhança da amebíase. Então, ali algumas amebas, a imagem de algumas amebas. E quando se pensa em estudar ou entender alguma doença, sempre se procura categorizar ou se dissecar, entre aspas, por alguns aspectos que podem caracterizar. Então, em relação à amebíase, o agente causador da amebíase é um protozoário, está lá o nome do protozoário, entamoeba, e ele causa, esse protozoário causa uma doença que pode ser assintomática, mas que pode causar diarreia, disenteria, feridas e uma protuberância no intestino. Fonte de contaminação da amebíase: águas poluídas e contaminadas. Nem toda água poluída tem ameba, né? É preciso que essa água poluída tenha também a contaminação da ameba. E a forma da contaminação? Não basta entrar em contato com a ameba ou com a água, né? Ou o pé na água, andar na água, qualquer coisa parecida. Não basta entrar em contato com essa água poluída. É preciso que o protozoário entre em contato com o meio interno do indivíduo. O meio interno, então, para isso, é preciso ingerir, né? Então, é preciso que esse protozoário alcance o nosso organismo internamente, ingerindo a água ou, eventualmente, comendo frutas que foram lavadas ou que estiveram em contato com essa água contaminada. Como é que dá para evitar? Ali um pouco o caminho, né, que a ameba faz. Como evitar? Basta ferver a água antes de beber ou mergulhar. Antes de beber, ferve a água. Ou mergulhar os alimentos crus no vinagre por 5 minutos. Relativamente simples. Ferver a água ou mergulhar no vinagre por 5 minutos uma dessas medidas é suficiente para que mate a ameba. E aí ela não contamine o indivíduo, né? O tratamento para amebíase: um comprimido. Já foram vários, 3, tive que tomar durante 3 dias. Eu tive muitos filhos, vi isso muitas vezes. Então, antes eram 3 comprimidos, agora é um comprimidinho que você pode pegar no posto de saúde, pode comprar na farmácia também. Um comprimido só. Mas se não tratada, porque eu falei que vocês viram a ameba, a amebíase muitas vezes é assintomática. Ela fica no corpo, causa alguns sintomas pequenos, cansaço, uma sensação de fraqueza, mas nada que chame muita atenção, e às vezes as coisas a gente vai empurrando para a barriga, né? Então, e às vezes fica muito tempo no organismo. Não tratada, ela evolui para a aneboma, um tumor no fígado ou no cérebro, de tratamento muito difícil, muito difícil. É o tratamento do aneboma no cérebro, levando muitas vezes a óbito. Então, de uma doença simples, fácil, relativamente fácil de ser tratada, se for identificada enquanto ela está no seu início, né? Depois ela se torna uma doença perigosa, né? Levando muitas pessoas a óbito. Numa estatística de 2023, eu encontrei esses dados que de 14.268 internações por amebíase
Brasil, e a gente sabe muito bem que necessariamente nem todos os casos são comunicados, porque por ser uma doença simples, por comprar o remédio facilmente na farmácia, às vezes isso acontece em casa mesmo, né, sem nenhuma identificação, mas dos casos comunicados, 14.268 internações por amebíase em todo o Brasil, 234 casos de mortalidade no Brasil. 14.234 pessoas internadas, portanto, se chega a ser internada porque já está relativamente mal, está incômodo o suficiente para garantir a internação. Desses casos, 234 chegam à mortalidade. Mas olha só, a amebíase não tratada é a segunda principal causa de morte por parasitas, não é por qualquer coisa, mas por parasitas em todo o mundo. Então, exatamente por ser uma doença disfarçada, ela se torna perigosa e chega a ser a segunda causa de morte por parasita em todo o mundo. E aí a gente pode perguntar, mas por que morrem tantos ainda? Por que é tão arriscada a amebíase ainda como uma doença, né? Especialmente no nosso país, considerando a nossa situação, né, de desenvolvimento econômico. Então, por que morrem tantas pessoas? E a resposta: ignorância. Se as pessoas soubessem, estivessem atentas, conhecessem, seria muito mais simples, né, e menos arriscado que essa doença chegasse aonde chega, né, chega a matar. Há pessoas, e isso é importante pensar, há pessoas que mesmo tendo contato com o protozoário, não desenvolve, olha, tomou água contaminada, o protozoário está dentro do corpo, mas há pessoas, algumas poucas, que não desenvolvem a doença devido à boa qualidade do seu sistema imunológico. Então, há pessoas que resistem ao protozoário independente da medicação. O próprio organismo se encarrega de evitar que a doença se desenvolva. Por que algumas pessoas dizem que é algumas pessoas pela genética, né? Quer dizer, já tem uma constituição física resistente, a alimentação, pessoas que conseguem ter uma alimentação saudável, regrada e constante, né? E hábitos saudáveis, né? O banho, o cuidado com a casa, o ferver a água ou a água filtrada, enfim, os hábitos saudáveis que permitem que algumas pessoas não se contaminem porque o seu sistema imunológico é resistente. Qual a analogia que eu estou propondo? Que nós pensemos na parasitose orgânica, amebíase, do corpo, com a parasitose espiritual. Parasitose espiritual, vocês podem dizer. Existe isso? Parasitose espiritual é um termo usado e explicado na doutrina espírita para se referir a uma ligação prejudicial entre um espírito e uma pessoa encarnada. Quase igual acontece com os parasitas orgânicos, né? Eles se servem de um outro organismo para poder sobreviver ou para poder usufruir de algum benefício do outro, que o outro pode oferecer.
O agente causador, qual seria o agente causador da parasitose espiritual? O agente causador são espíritos inconformados com a sua condição de espíritos e que, apegados às sensações físicas do corpo, propiciam, que o corpo propicia, querem obtê-las através do encarnado. A gente já comenta isso algumas vezes, né, em relação, por exemplo, à bebida. Então, o que quer dizer espíritos inconformados com a sua condição? Não é todo mundo que desencarna que se conforma por estar desencarnado. Os espíritos têm nos alertado, né, muito, que é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que não somos só corpo, de que não somos eternos, de que o corpo é uma passagem e o corpo tem situações, vivências, experiências diferentes daquela que o espírito vai viver. E o que principalmente nos diferencia em relação aos espíritos são exatamente as sensações físicas. Isso que o nosso corpo material faz com que a gente sinta, enxergue, ouça, cheire, enfim, contate, né, fisicamente a pele. Essas sensações físicas o espírito não tem, ele não tem corpo, então não tem como ter uma sensação física. E muitos espíritos sofredores no sentido da inconformação, sofredores no sentido de não se conformarem com a condição de espíritos e permanecerem com a ideia de quererem estar vivos, mas já não estão, seus corpos já estão separados, né, da sua condição de espírito. Esses espíritos buscam sensações físicas que eles vão conseguir aonde? Onde vocês acham que eles vão conseguir essas sensações? Se eles não têm corpo? No corpo de algum outro encarnado. Se é o outro que sente, né? Se é o encarnado que sente, os espíritos desencarnados sofredores buscam se aproximar dos encarnados para obter, através dessa associação, lembra lá da parasitose que a gente aprendeu na escola, né? Aquela coisa que, por exemplo, se agarra ao tronco da árvore ou de qualquer outra planta e suga dela a sua seiva. Então, esses espíritos fazem mais ou menos esse mesmo mecanismo nos encarnados, buscando obter essas sensações físicas. Qual que é a fonte da contaminação? No caso da amebíase era a água. Na fonte da contaminação da parasitose espiritual é a sintonia. O que é sintonia? Lembra do rádio, da televisão, do Wi-Fi, né? É aquilo que nos faz entrar na mesma onda, na mesma emissão de ondas desses aparelhos que eu dou, por exemplo, desses aparelhos que eu citei. Então, são nossos sentimentos, pensamentos e ações que nos fazem entrar em contato com ambientes poluídos. Pensamentos, sentimentos, ações que nos fazem entrar em contato com ambientes poluídos. O que são esses ambientes poluídos? Aonde há muitos espíritos que buscam parceiros que oferecem aquilo de que necessitam. Lugares aonde eles próprios, e aí a gente pode até pensar se o vício desses espíritos, por exemplo, nós já vimos até lá na imagem, é a bebida, a sensação que a bebida, o álcool pode trazer, a sensação de desligamento, de anestesia, às vezes de euforia.
que o álcool traz, onde esses espíritos vão buscar a sensação física? Junto de quem usufrui e usa o álcool. E não um pouquinho de álcool, porque isso não vai satisfazer. Muito álcool. E se tem muita gente, melhor ainda, né? Maior a possibilidade de obter estas sensações. Se ele busca a mesma sensação através da droga, seja ela qual for, o próprio álcool é uma droga, mas outro tipo de droga, que também busca isso, tirar o indivíduo da realidade, anestesiar as suas sensações, a sua ansiedade, a sua angústia, onde eles vão buscar pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma vibração, a mesma coisa em relação ao sexo e todas as outras questões que a gente pode estar levantando. Kardec pergunta para os espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele pergunta isso na pergunta 459. E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem muito mais do que imaginais. Não para aí. Influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Influem os espíritos no nosso comportamento de todo dia, o tempo todo, enquanto estamos encarnados? A resposta é muito mais do que vocês imaginam. Em geral, são eles que nos dirigem. Tradicionalmente, sim, a gente aprendeu, viu, nós que viemos muito de outras religiões, vimos isso, a ideia do diabinho que fica de um lado e o anjinho que fica do outro, né? Soprando ideias, um e outro, e cabe a cada um de nós escolher o que nós vamos escutar. E o que os espíritos nos dizem é que nossa condição de evolução ainda pequena nos faz muitas vezes escutarmos o outro lado. E quando a gente escuta um ou o outro, por isso vos dirige, fazem vocês fazerem o que eles querem. Quando a gente escuta um ou o outro, a ideia que eles nos dão é que nós somos encaminhados, empurrados para fazer aquilo que eles sugerem. Em geral, o bom espírito nos sugere, entendendo que nós temos bom livre-arbítrio. Os maus espíritos são mais enfáticos, né? Eles nos propõem determinadas questões e nos empurram para que a gente se convença e faça aquilo que eles estão nos sugerindo. E não é nem por nós, muitos pensam e vão à casa espírita pedindo isso: eu quero desobsessão, eu quero que tire esses espíritos que eu acho que estão me perturbando, que estão me incomodando. E nem sempre são os espíritos que não começou deles, começou de nós que permitimos ou ouvimos, né? E esses espíritos necessariamente não têm nenhuma intenção anterior, no sentido de serem inimigos ou de terem vivido conosco. Não, nada disso. São imediatistas, né? Quer dizer, é a situação da emoção ou da sensação apenas que nos liga a eles. Eu espero terminar um pouquinho antes, e se alguém tiver pergunta, por favor, fique à vontade. Bom, influem eles, e aí está aí, como que eles influem? Nós somos energia, corpo e espírito. As nossas energias circulam por nós através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Então é como esses arcos, né, a gente cria em torno de nós como uma aura, né? Alguns pintores até pintam a aura das pessoas, né, como se tivessem
uma casca em torno de si, né? Pessoas sensíveis que já perceberam esse tipo de aula, que são essas vibrações, essas energias que nos circundam. E essas energias definem quem nós somos. Por quê? Porque é um conjunto de pensamentos e sentimentos e emoções que a gente vem sentindo todo dia, toda hora, o tempo todo. Aquele que pensa o tempo todo, tô doente, ninguém gosta de mim, tudo está ruim, não vai dar certo, tem um tipo de aura. Aquele que pensa, está tudo bem, vai dar certo, confio em Deus, tenho força, sei que eu não estou sozinha, tem outro tipo de aura, né? Aqueles que conseguem ter vidência percebem essas auras e são capazes de identificar esse tipo de coisa. Então, essa interconectividade é real. Todos nós sabemos e sentimos, por exemplo, quando a gente entra numa casa qualquer. Como é que a gente pode se sentir? Não dá certo. O coração aperta, né? A garganta seca. A gente tem sensibilidades em relação a essa aula. Então, nós estamos sempre em contato com essas energias, a interconectividade. E nós percebemos ainda mais essas energias em relação à afinidade, aquilo que parece conosco. A gente tende a perceber, digamos que a gente percebe todo tipo delas, mas a gente quer ficar, busca energias que são parecidas com a nossa. Um bom exemplo para isso é a música, por exemplo. Como é que alguns gostam, ouvem e acham que é aquela mesma, aquilo traz determinadas sensações, para outras pessoas não, aquilo não diz nada, ao contrário, é incômodo, ruim, desagradável. Né? Então, a gente, quando a gente for buscar, você vai buscar qual? Aquela que é desagradável? Não, você vai buscar exatamente aquela parecida com aquilo que você gosta. Então, nós, por afinidade, buscamos estar junto daqueles que têm a mesma sintonia de ondas que nós temos. Né? Então, a gente convive e está por perto sempre com aqueles que têm a mesma sintonia que nós costumamos ter. O que é o carnaval? O carnaval é uma festa popular que celebra a vida, o prazer e a alegria, com música, dança, cores, sabe lá mais o que a gente poderia colocar como sendo característica ali do carnaval. E é popular no sentido de que todos entendem, todos sabem, todos reproduzem, né? Aquela sensação, aquela vivência de buscar a vida, o prazer e a alegria. E se origina de antigas tradições. É interessante pensar isso, que essa aspiração de buscar esses sentimentos da vida, do prazer e da alegria aparece em muitas culturas. Hoje a gente pode até dizer que a internet divulga, né, para outros países, para outros lugares. Naquele tempo, Grécia Antiga, Mesopotâmia, Babilônia, Itália, ninguém dizia, não havia tanta intersecção entre esses povos. E ainda assim, a festa, que nem sempre chamava carnaval, mas que tinha essas mesmas características de comemoração e celebração, nesse sentido, aconteciam semelhantes, né? Basta lembrar de Veneza, né? Que é famosa pelas fantasias e tudo isso. Se origina de antigas tradições que a gente podia dizer em alguns lugares, inclusive, chama karma mais vale. Vale a carne, vale o corpo, vale a sensação, vale o sentimento físico, né? Corpo, que propunham eliminar limites. Então, essas festas
estariam exaltando isso, deixa eu soltar as ideias, né? Aquilo que estava muito contido, né? Que a gente procura, não pode, não faz, não deve, não vai, os nãos todos, né? Nesse momento a sensação era como se se pudesse romper com todos esses nãos. Se origina, então, dessas antigas tradições que propunham eliminar esses limites. Mas o seu sentido, e isso não tem grandes problemas, né? A gente lidar com a música, quando você está triste, tocar uma música alegre, quando você está mais contido, mais tenso, dançar, pular, se alegrar, cantar, nada disso tem problema, né? Mas seu sentido do carnaval, especialmente no Brasil, tem ido além disso. Por que especialmente no Brasil? Porque o Brasil tem sido vendido, né, fora daqui, por essas questões do romper os limites. É como se muita gente de fora, os daqui já pensam assim algumas vezes, mas os de fora já vêm também com esse sentimento, né, de romper com tudo, de viver livremente, de aqui eu vou estar disfarçado, ainda mais que o Brasil não é próximo de muitas das culturas, né? Aqui eu vou estar disfarçado, vou estar escondido, aqui pode tudo, né? Então, especialmente no Brasil, o sentido de uma festa alegre, de dança, de música, foi transformado, porque há uma expectativa de romper com a ordem estabelecida, extravasar emoções, viver a liberdade dos instintos, romper com a ordem. Sai dançando no meio da rua, nem sempre a gente dança no meio da rua, né? Aliás, a gente nunca faz isso, só no carnaval. Então, romper com a ordem estabelecida, extravasar emoções, viver a liberdade dos instintos, o que causa uma certa turbulência emocionalmente falando, ansiedade e acesso a condutas que saem do razoável, né? A gente não precisa muito esforço para ver tanto reportagens como vivências reais, da bebida em excesso, pessoas que aparecem bêbadas na calçada, a história de roupa, sem roupa, com roupa, mas as questões físicas, né, de exposição, de baixa autoestima, de autocuidado pequeno, né? Como que esse extravasar dos instintos e das emoções tem acontecido essa turbulência. O que deveria ser uma celebração, eu estou dizendo, nada contra a alegria, a música e a dança, nada. O que deveria ser uma celebração se transforma em exagero. E tudo que é exagero nunca é bom. Tudo que é excesso nunca é bom. Exagero no quê? Nos gastos, nas bebidas, no trânsito, nas relações, e nós podemos fazer uma lista ainda bem longa do que é que se tem de excesso durante o período do carnaval. Numa pesquisa antigamente a revista Veja era boa de se ver, de se ler e tudo mais. Hoje em dia a gente lê pouco revista, né? A gente fica mais na internet, né? Mas a revista Veja, uma antiga revista Veja, fez uma pesquisa, porque ela perguntou isso: por que você vai pular o carnaval? Era a pergunta. Por que as pessoas vão pular o carnaval? E vejam, das respostas que apareciam, no primeiro lugar, para beber o que não bebi o ano inteiro, era a resposta. É estranho isso para nós? Ainda mais nós que moramos numa cidade universitária. É estranho essa ideia de eu vou beber tudo aquilo que eu não bebi o ano inteiro? É estranho? Em segundo lugar, ter vivências sexuais. Eu falei que o nosso país é vendido especialmente pelo corpo da mulher, né?
anda vendo movimentos, campanhas e tal, mostrando que quanto nós temos sido prejudicados nas nossas relações sociais por essa imagem da mulher, né, no exterior. Então, em segundo lugar, a busca de por que você vai pular o carnaval seria ter vivências sexuais livres. Em terceiro lugar, o uso de drogas, né? A ideia de que aqui é fácil, né? Que eu consigo ir em qualquer lugar, e durante esse tempo realmente circulam mais livremente todo tipo de drogas e as pessoas se dispõem a viver isso. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Depois, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, que eu não vou nem levantar. Tinham todas as razões ali. Mas em 12º lugar, vinha cantar e dançar. Aquilo que a gente acha que é o carnaval vem como motivo para a gente comemorar, ou para a gente aproveitar, em 12º lugar. O resto, né, vai por outros caminhos. E se nós pensarmos, então, nós estamos falando da parasitose espiritual. Qual que é a forma de contaminação da parasitose espiritual? Sintonia com pensamentos, sentimentos e emoções comuns que vibram na mesma faixa e sintonia. Qual mesma faixa e sintonia? Aquela vinculada às sensações materiais, que consideram o corpo o nosso único bem. Porque nesses exageros a gente não está considerando, por exemplo, as consequências no mês que vem. Aliás, meu marido era obstetra. O mês que tem mais nascimentos, hoje em dia talvez um pouco menos, não sei, com certeza, mas ele já morreu faz 7 anos. Onde tem maior número de nascimentos é outubro. Coincidência? Então é preciso pensar nisso, né? Sintonia com pensamentos, sentimentos e emoções comuns que vibram na mesma faixa de sintonia. A psicosfera, e o que é psicosfera? Os espíritos nos explicam. Soma todas essas auras, todas essas emoções que cada um de nós tem. Soma isso. Isso gera a psicosfera. A psicosfera é o nosso meio ambiente espiritual. Nós vivemos isso na pandemia um pouco, né? A coisa do ar. Esse ambiente que a gente tinha cuidado, usa máscara, não respira aqui, não respira ali, mesmo a gente sentar, às vezes percebendo o ambiente estava contaminado, né? Então, esse ambiente espiritual é semelhante a esse ambiente que nós temos fisicamente, a somatória das emanações fluídicas individuais. Isso gera psicosfera, que é a somatória, junta tudo, soma todas as emoções de todos aqueles, por exemplo, ali da imagem. Né? Se a gente lembrar da pesquisa da revista Veja e pensar, e é importante que cada um de nós vá pensando nisso. Como é essa psicosfera de onde eu estou, ou de onde eu vou, ou com quem eu vou estar? Que emanações estão naquele meio? E se aquelas emanações estão naquele meio, é ali naquele meio, como na pandemia, no ar contaminado ou não, é naquele tipo de emanação que eu estarei exposto. Né? Então, pensando na intenção dos participantes, aquela que eu levantei lá no slide anterior, pode-se considerar o carnaval genérico, um lugar arriscado de ter contaminação, espiritualmente falando, e pensando em sintonia? É para pensar nisso ou não? É ou não? Sim. É preciso que a gente tome
determinados cuidados, como a gente tomava no tempo da pandemia, e deve continuar tomando, inclusive, né? Observando toda essa psicosfera, observando todas essas vibrações, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos do lugar aonde eu vou estar. Porque eu posso me contaminar considerando um lugar. O contágio, como é que se dá então? Se eu vou e estou num lugar assim, há um mecanismo de contaminação, como eu já expliquei, através da sintonia. Mas a gente pode perguntar, basta entrar em contato? Estou passando na rua, tem uma festa de carnaval, ou os blocos de carnaval. Eu muitas vezes, paulistana, vim para cá ver, nem tem mais, né? Vim para cá ver os desfiles de carnaval ali na Avenida São Carlos. Em São Paulo era difícil, aqui era fácil eu ir ver, mostrar para as crianças, inclusive. Basta entrar em contato com o lugar, com o espaço, para que eu me contamine. Lembra da amebíase? Tem gente que tem resistência e não se contamina. No caso das pessoas, estaria ligado a uma questão de sistema imunológico resistente. Entrar em contato com essas vibrações nos contamina necessariamente? Não. Existem as resistências morais que nos defendem. O que são resistências morais? O nosso histórico de sentimentos, pensamentos, ações. Histórico. O que a gente vem fazendo ao longo da vida? O que eu penso da vida? Como é que eu lido com a vida? Então, o nosso histórico vai fazendo essa nossa aura ter determinadas características. E essas características serão as nossas defesas nos momentos em que a gente estiver em contato com essas questões. Porque a gente não está livre o tempo todo, né? Todo mundo numa redoma. E não precisa ser o carnaval. Qualquer outro ambiente mais contaminado, mais poluído, poderá ser instrumento de contaminação. Nós estamos defendidos dependendo do nosso histórico. E aí eu pergunto, carnaval, sou espírita, posso ir? Quem acha que pode ir? Levanta a mãozinha. Posso ir. Quem diz que não pode ir? Diz a irmã Silfo que o espiritismo na cabeça é informação. No coração é transformação. O que ela quis dizer com isso? Que transformação implica em autoconhecimento, verificar suas escolhas, estar vigilante, fazer um exercício de fazer diferente, ser diferente, não continuar naquele caminho que eu vinha fazendo, não é o do outro, o meu caminho, porque a sintonia começa em nós. Então, fazer de si nesse exercício do caminho diferente. O que significa cada um deve fazer suas próprias escolhas. Como é que eu vou escolher? Eu tenho que me conhecer. Tem umas pessoas que não dá para entrar em contato. Aliás, o AA mostra isso, né? Não pode o primeiro gole. Então, não é melhor não estar onde tem a bebida. Pois nós somos parecidos com a AA. Cada um de nós precisa conhecer-se. Onde eu posso estar de forma que eu mantenha ou que eu faça valer as minhas resistências morais. Cada um de nós precisa saber das suas dificuldades e lutar contra elas. Esse é o nosso desafio na encarnação, né? Mais informações. Eu não tenho nenhum mérito nessa fala de vocês. A maior parte dessas falas eu tirei dessa palestra
Parasitas Espirituais. A Nete Guimarães é uma cientista que fala, então nesse podcast dela ela fala sobre os parasitas espirituais. E nesse recente, que é a verdade espiritual sobre o carnaval, alerta de Haroldo Dutra Dias sobre o carnaval. Escutem isso, ouçam, ele vai além, eles se aprofundam mais nessas informações. Ainda existe informações entre os dois anteriores, retiram muitas dessas informações desses dois livros, Nas Fronteiras da Loucura, interessantíssimo porque ele tem casos, é exatamente um livro que vai descrevendo casos que acontecem na Bahia, Rio de Janeiro, na época do carnaval. O olhar de lá para cá, como é que é? O que acontece? Né? Nas Fronteiras da Loucura. E o outro, entre os dois mundos, o Manuel Filomeno de Miranda, que também descreve casos de espíritos ou de pessoas envolvidas nesse momento de grande turbulência. Quando eu falo do carnaval, parece que é só o carnaval, mas nós estamos vivendo um momento de grande turbulência, né? Nosso mundo está fervendo por tudo. Primeiro pelo calor, literalmente fervendo, né? Mas fora o calor, as questões econômicas, as questões educacionais, culturais, enfim, nós estamos em pleno tempo de mudança, em pleno tempo de crise, né? Pleno tempo de mudança implica insegurança e turbulência. Então, essa necessidade de nós estarmos atentos para podermos manter o nosso clima espiritual é muito importante de ser considerado. Com as ordens, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou observação, ou contrariar alguma coisa, não concordo, alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, se não querem fazer perguntas, busquem as outras fontes, né? Para que às vezes eu deixei alguma coisa meio mal explicada, mas que busquem essas fontes no sentido de entender. Nós estamos mudando de tempo e a principal mudança é que nada é proibido. É preciso que nós escolhamos, depende de nós escolhermos o que nós queremos, o que nós podemos e como nós podemos fazer, tá? Que Deus nos ampare e ajude naquilo que a gente precisa fazer. Fala! A parte das crianças, nesse sentido, como é que fica? Como é que ficam as crianças? Boa pergunta. As crianças vibracionalmente são, entre aspas, defendidas, protegidas pela vibração dos pais. Então, os pais, por isso a gente recomenda, Marquinho deve falar isso algumas vezes, o evangelho no lar. Então, é o adulto garantindo ou propiciando a construção de um ambiente harmônico e limpo, entre aspas, são, né, do lar e das relações, enquanto forem crianças. Eles têm os próprios protetores, mas o protetor espiritual, né, as crianças. Mas o veículo da proteção são os pais. Não é à toa que a gente é pai e é mãe. Somos os responsáveis pelo ambiente espiritual dos filhos. Fala. Obrigada. Então, esse caso é questão do pai ou da mãe? Eu não escutei. Então, esse caso é questão dos pais? Quem escutou? Dos pais ou da mãe, é do conjunto, de É quem do for pai e da responsável. mãe, é da família, né? Dos adultos da família. É do pai e da mãe, agora vou abrir uma parênteses, é da avó e do avô também, é do tio e da tia, de todos aqueles, é do professor, de todos aqueles que cercam, por isso tanto cuidado dos pais em relação aos filhos, né? Que escola eu vou pôr? O professor está conduzindo adequadamente, não está. Então, esse olhar de cuidado é que vai garantindo essa proteção e gradativamente, à medida
você que já é adolescente, né? À medida que vai ganhando essa autonomia, que significa conhecendo, lembra que eu escrevi ali? Espiritismo na cabeça é informação. À medida que a gente vai crescendo emocional e fisicamente, a gente vai ganhando informações que te permitem fazer escolhas. Que quando a gente escolhe sem saber o que a gente está escolhendo, só achando que a gente sabe, a chance de errar é muito grande, né? Então, à medida que a gente vai crescendo e ganhando essa autonomia, vai podendo fazer as próprias escolhas. Muito bom. Mais alguma? Não? Então tá bom. Que Deus esteja conosco, nos ajudando a percebermos e sentirmos cada vez mais as nossas responsabilidades em relação a que assim seja.